Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o programa Todo Santo Dia. Um programa que visa dar um direcionamento emocional e espiritual para a sua vida. Hoje a gente está de uma forma tremenda aqui. Eu fiz uma entrevista com uma pessoa muito especial há um tempo atrás. E eu falei que eu ia trazer essa pessoa de volta, porque foi uma entrevista tão rica, tão maravilhosa, que eu disse, você tem que voltar. E ele voltou. Gente, vocês não têm noção. Já chama vizinho, amigo, se estiver na TV, se estiver no YouTube, você já compartilha, comenta, curte. Porque quem vai estar aqui hoje conosco para falar sobre sentido da vida, mas hoje trazendo também técnica, porque isso é importante, é o Ricardo Voz, um dos maiores nomes que tem no Brasil sobre a comunicação assertiva, estratégia. Então, querido, que bênção, obrigada por você ter voltado aqui. Uau! Isso é presente de Deus. Já vou começar a virar sócio. Já, Opa, né? nossa, que tá bênção. E aquela que não gosta da comunicação, fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigado. Uau, obrigado que mais bênção. uma vez. Eu que te agradeço você estar vindo aqui. E hoje a gente vai falar também sobre técnica da comunicação. Vamos. Depois eu quero uma palhinha do sentido da vida, mas eu queria começar com a técnica agora. Vamos começar? Vamos. Como é que faz? Existe uma técnica mesmo para conversar bem, para se comunicar bem? E se tem, que eu sei que tem, já ajuda para a pessoa que está ali do outro lado. Sim. Como que ela faz? Então, com os princípios. Uma das coisas básicas da comunicação é a gente sempre olhar para alguns pontos específicos. Por exemplo, entender qual é a intenção primeiro que você tem numa comunicação. Por que eu estou falando com essa pessoa? Onde eu quero levar isso? Eu vou dar um exemplo que eu acredito que vai ficar muito claro quando nós temos essa necessidade. O namoro é uma coisa clara. Sim. Você está apaixonado, enamorado daquela pessoa e impressionante como você começa a fazer tudo por esta pessoa. É verdade. Você a agrada da melhor maneira. Você está cansado, cansada, mas você dá um jeito de sair, você vai dar um jeito de fazer. O que significa? O que tem ali? Tem uma coisa que é o seguinte, você está cedendo uma situação, você está lidando com um momento em que você não estaria tão afim, mas você está indo, porque aquilo você sabe que será benéfico, prazeroso. Mas nós temos um probleminha. A partir do momento que temos algo, começamos a olhar para aquilo com não preciso mais cuidar. Não preciso mais olhar para isso. Agora aqui vai algumas técnicas bem básicas para a gente manter isso aceso e também para conquistar esse momento. Eu tinha falado da outra vez para aprender a escutar com os olhos e isso continua valendo. Tá. A parte que agora a gente vai ter é o seguinte, é olhar sempre para a estruturação de corpo. Então, estou numa negociação. Vamos pegar negócios para ficar fácil. Por um motivo, eu vou estar lá com o meu pé virado para a porta, minha perna, meu corpo, eu tô assim, ó. Nossa, parece que eu quero ir embora. Viu? Você Né? percebeu? Sim. Mas é que eu exagerei. Mas tem coisas mais sutis, como o pé virado para a porta. E a mulher? Como Porque toda parece vez... que a mulher não é muito bom, né? Cruzar a perna parece que tá meio... Mas não, a mulher não, Tá né? A mulher tudo tá tudo bem. Ah, então Mas tá. ela começa a fazer o quê? Homem e mulher começam a dar sinais. Então, como eu estava te falando, Como eu tava te falando, vamos embora. E a mão sempre querendo partir para algum lugar. Prestar atenção nisso é muito importante, você tem que se concentrar. Então, o que você tem que fazer? Quando você chega na frente de alguém, você tem que ajustar a percepção primeiro dessa pessoa. Então, como nós podemos fazer isso? Pergunta. Eu vou fazer uma coisa seguinte, pensa no que você quiser. Qualquer coisa. Pensei. Pensou? Eu vou tirar isso da sua cabeça. Você que está assistindo, pensa em qualquer coisa. Qualquer coisa. Pensa aí, e eu vou fazer de tudo para tirar isso da sua cabeça. Mas vocês têm que participar, tudo bem? Tá, tudo bem, vamos lá. E essa é uma estratégia que é a primária quando você vai conversar com alguém. Qual foi a última vez que você andou de bicicleta? Faz 2 semanas que eu fico pedindo 2 pro meu marido semanas? lá encher o pneu da minha bicicleta. E você E eu que está tenho que assistindo? encher, né? Quanto tempo faz que você andou de bicicleta? Eu não estou falando de academia não, estou falando Não, de bicicleta mesmo. eu sei, na eu curto rua, demais, tal e tudo amo, mais. amo. Você gosta de andar de bicicleta? Nossa, adoro. Quem foi que te ensinou a andar de bicicleta? Foi meu pai. Seu pai. Foi pai. E... Sabia que eu não lembrava quem tinha me ensinado a andar de bicicleta? Sério? Não lembrava. Aí, depois que meu pai faleceu, eu quis que tenha sido ele. Como eu não lembro quem, então eu quero que tenha sido ele. Ah, legal. Mas eu sei que eu ensinei minha filha. Ai, E depois eu e minha bonitinha. esposa ensinamos juntos ela a andar na bicicleta maior. Uau. Entendeu? Então, veja, quem foi que te ensinou a andar de bicicleta? Para alguns até tem uma situação. Foi pai, foi mãe, foi avô, foi primo. Tem muita gente que aprendeu sozinho. É verdade. Muitas pessoas. Você continua lembrando do que você estava pensando antes?
Será que quem estava em casa continua lembrando do que estava pensando? Não, agora eu só estava pensando no meu pai na bicicleta. E Viu? eu vontade de andar de bicicleta. Eu fiz duas coisas de uma vez só. Eu ajustei sua percepção, fiz você, através de uma pergunta, me responder. Toda vez que você responde uma pergunta, o teu cérebro faz uma coisa. Ele tem que substituir algo. Nós somos assim. É por substituição. E nessa hora, você substituiu o que você estava pensando pelo que eu te perguntei. E você, quando eu tenho que dar uma resposta, eu preciso pensar sobre isso. Então, a primeira coisa que tem que acontecer numa conversa, quero conversar com alguém, não importa qual a situação seja, mas você quer conversar com essa pessoa e quer a atenção dela, não comece. Bom, vamos direto ao ponto. É o seguinte, hoje nós temos 2 problemas que temos que resolver. Desconectou geral. É verdade. Não vai acontecer. E ela, inconscientemente, vai falar assim, ah tá, seu egocentrista. É, fica entendeu? ali na defesa, Por quê? é verdade. Agora tem que ser no seu tempo, do seu jeito, o que você quer. Tem gente que fala, eu preciso que pessoas sejam mais objetivas. Mas vamos finalizar isso. Então, segunda coisa que eu fiz foi, perguntei, quem te ensinou a andar de bicicleta? Quando eu fiz isso, para você que está me assistindo também, você automaticamente fez o quê? Bum, foi passado, trouxe uma memória, trouxe toda uma relação de uma história. Automaticamente existe agora pertencimento. Você inconscientemente, como estratégia, vai passar a confiar mais no que eu tenho a dizer a partir de agora. Porque eu associei algo como andar de bicicleta, e que gera dopamina, Sim. e com paternidade, com maternidade, com família, que gera a relação de ocitocina com confiança. Sim. Agora o empoderamento é o como. Eu tenho que te entregar o como você faz alguma coisa. Ou um call to action, uma chamada para ação, um CTA. Exemplo, aí eu falei da minha filha. Eu falei, fui eu que ensinei minha filha a andar de bicicleta. Mas sabe como foi? Eu tive que tirar a rodinha da bicicleta dela, né? Eu falei, filha, uma só tá bom? Ela, não papai, eu tenho um vídeo, eu vou te mostrar depois. Eu quero ver. Não papai, eu já sei, eu tenho equilíbrio. Pode tirar as duas. Certeza? Pode tirar as duas? Pode tirar duas. E a gente vai empurrar, eu vou empurrar, ela cai. Aí tem uma hora que ela fica brava. Eu falei, o que foi, filha? O Isaac falou que tinha que comprar outra rodinha. Mas é só eu tentar e eu até conseguir. Uau, Ela fala. bonitinha. Aí vem agora o como. Eu ensinei minha filha a tirar as 2 rodinhas da bicicleta e andar ela. E eu estou aqui me dispondo a tirar a rodinha da bicicleta. Uma rodinha, não. As 2 rodinhas da sua bicicleta, da sua comunicação. Opa, Se eu você quero. quiser, Você quer? é só falar eu e levantar Eu quero. a mão. Levanta a mão. E... Viu? Isso foi uma Sim. venda. Com um pequeno 3 passos, eu fiz uma venda. Não de um produto com preço, mas de uma intenção de querer agora tirar a rodinha da sua comunicação. Isso é uma técnica de persuasão, de influência. E você consegue vender qualquer coisa. Se eu estou com o seu livro, sim, por exemplo, esse daqui que é muito legal, que é aquele de mão, né? Aquele o de que você mão. fica de mão, para você eu ler. fiz junto com o Robson. Muito legal, muito legal. Aqui está o seguinte, é um pequeno livro para realizar grandes sonhos. Eu adorei essa relação. Sim. Posso? Lógico. Ó, inclusive vou dar de presente para você depois também. espiritualidade, todo santo dia. Depois nós temos o todo santo dia. Agora eu quero perguntar para você que está me assistindo agora. Se você pudesse agora dar um clique e comprar, qual dos 3 você compraria? Boa pergunta. E aí, hein? E aí? Tô Pronto. curiosa. Acabei de fazer Acabei de fazer uma venda. Porque a ideia não é ela escolher um livro que eu queira. Uau, eu faço isso com minhas criancinhas, sabe? Que eu quero saber tudo que ele está falando. Agora veio uma coisa também, que daí quando eu quero que elas usem ou comam alguma coisa, sei lá, que comer uma salada. Aí eu falo assim, Lise, você quer a salada essa que é americana ou você quer essa? Eu não dou outra opção. Ela olha assim, a americana. Olha, gostei. Exatamente. Tem a ver com a o nosso técnica cérebro aqui. trabalha com opção de escolha. Você pode usar quando tiver mais ou menos batida essa que você fala? Qual você menos gosta? O que você menos gosta de fazer? Isso é uma manipulação? Resposta, sim.
Mas agora eu vou definir isso com uma outra questão. Vamos lá. Vamos lá. Qual a diferença entre uma farmácia convencional e uma farmácia de manipulação? Na sua visão, qual a diferença? Na minha visão, a gente, quando vê uma de manipulação, dá um sentido de que nós vamos cuidar mais da nossa saúde, que nós vamos escolher ali o que de fato vai estar no nosso medicamento. Perfeito. Por quê? Porque vai ser manipulado conforme a minha identidade e o que realmente eu estou precisando. Nem mais, nem menos. Exato, vem até com o teu nome, né? Tão personalizado. Personalizado, com a minha identidade. Perfeito. Pronto para você. Então, toda vez que você tiver que vender um serviço ou produto, você que está agora me vendo e assistindo e me ouvindo, estou te convidando a você literalmente entranhar que você agora tem que fazer igual uma farmácia de manipulação. E para manipular dentro dessa relação que eu estou trazendo, que é uma palavra tão negativa, sim, bem, né? Eu quero trazer o seguinte, que a farmácia de manipulação significa que eu estou fazendo algo destinado a você. Aí eu falo, Ricardo, mas isso é muito manipulatório. Isso não... Sabe qual é o detalhe? É que eu vou ter que saber quem é você, eu vou ter que ter prestado atenção na sua vida, eu vou ter que entender o que você de fato necessita, terei que fazer um diagnóstico, eu terei que me importar com você. Para conseguir também importar a tua atenção por mim. Então o que significa? Significa que então não é essa manipulação, mas é uma forma da gente entender quando alguém falar manipulação. Muitas pessoas não estão na internet ou não querem vender ou têm medo de vender porque ela tem medo de manipular. Sim. Ela fala, eu não quero ser manipuladora. Eu tenho esse desafio, eu às vezes, eu tenho uma certa crença limitante, às vezes, com venda, exatamente por causa desse ponto que você tocou. Por isso eu peço para as pessoas terem discernimento. Eu tenho aulas minhas e lives e conteúdos, sabe o que eu peço para as pessoas? Duvidem do que eu estou falando. Questione o que eu estou dizendo. Avalie. Se você vê que faz sentido, Ricardo, para mim não faz sentido comprar nenhum dos livros. Está tudo bem, significa que você sabe agora pelo menos o que você não quer. Uau! E agora tem alguma direção na sua vida. Fizemos alguma coisa. Agora, quando eu peço para você escolher 3 livros bons e de alguma forma um deles te identificou, fez parte de você, por favor, escolha qual você leva. Simples assim. E tudo aquilo que você propõe para o universo, para o mundo, que você quer vender de fato, é preciso entender qual é realmente o valor daquilo. E se você acredita nisso, de fato, faça-o. Se você ama isso e acredita que vai transformar, faça-o. Te contei aquela situação de que eu perguntei até para o Danilo, falei, Danilo, quanto que vale uma vida? Verdade. E o Danilo falou que era uma coisa imensurável, tipo assim, o valor, ele falou um nome, não lembro agora o que ele falou, mas ele falou, como? Incomensurável. Depois eu falei, e 2 vidas, e 3 vidas, e 10 vidas, e 100 vidas. É um valor incrível. Verdade. Então por que eu vou continuar falando para 2, 10 ou 20 pessoas? Eu quero 10 milhões, 100 milhões, entende? Entendo. Jesus se importava com a vida de uma pessoa, mas ele entendia que para mudar tudo e ter um ajuste completo no mundo, não bastava uma. Senão ele se contentaria com só ele levando a mensagem. Não fazia sentido. Compartilhar o infinito das coisas, se encontrar na entrega disso é muito importante na vida. Vender e saber vender é importante para os relacionamentos. Existem 3 medos só. Só 3 medos. E eles vão seguir você pro resto da vida. Só vão estar em degraus. Anota agora. Em níveis. Sim, quais são eles? Primeiro, medo da rejeição. Esse é forte. Eu tenho até um curso chamado Supere a Rejeição. É o medo da rejeição. Ele é poderoso mesmo, tá? Poderoso. Faz a gente não conseguir dizer não. Nossa. Faz a gente não se colocar no nosso lugar. O merecimento desaparece. O merecimento desaparece. Aí, aceita migalha. Meu Deus, é difícil. Se humilha ao extremo. Se humilha. Não reconhece o seu verdadeiro valor, nem quem se é. Tem uma frase, lembra que você sabe já que eu sou frasista. E tem uma frase que eu escrevi que fala assim, o seu reconhecimento vem antes da sua audiência. O seu reconhecimento vem antes da audiência. O seu, não é o que o outro entrega para você. O seu reconhecimento vem antes da audiência. E aí é muito legal. Ó, já basta comentário aí, curtir e compartilhar. Se estiver no YouTube, O segundo medo
Esse é um medo que as pessoas não percebem, mas ele é muito poderoso também. Eu não acredito que nós estamos nessa vida para não sermos prósperos, para não ter abundância. Ao contrário. E para cada situação e pessoa, ou ambiente ou momento será diferente essa abundância. Sim. É o medo de vender. É verdade. E é vender qualquer coisa. É vender uma ideia. E está conectado com a rejeição também. Muito. Porque se eu vendo e eu vou lá na minha live, eu falo do meu produto, aí, ou numa palestra, Exato. E ninguém compra, aí você diz assim, aí você coloca para o pessoal. Não, eu não sou boa. Não, aí ela volta, porque ela superou a rejeição, porque ela fez a live. Ela está lá vendo. É não, porque aí você está fazendo. Não, mas Ricardo, não pede para eu vender, não. Assim não, deixa mesmo. Eu faço. É de graça, deixa eu entregar de graça. Verdade, assim, né? Uhum. Eu tenho uma frase, eu vou ficar só nas minhas frases, né? Eu uma frase adoro. Que é a seguinte, ela é muito simples. Se você ama, se aquilo que você ama muito, você faz com muito amor, com muito afinco, com muita responsabilidade, com muita força, cobre muito dinheiro. Entendeu? Vai aumentar os meus cursos. Tudo aquilo que você só faz por dinheiro, pelo dinheiro, entrega de graça ou cobra a mixaria. Uau! Entendeu? Mas o que você... Porque você vai entregar com toda intensidade. Imagina, você vai lutar por aquilo. Vai lutar por aquilo. Tremendo. Agora, o terceiro medo é o mais difícil de identificar, mas é o mais... Esse eu confesso que, no nível que eu tô, porque assim, gente, eu superei um nível da rejeição ali que eu tinha. Superei aquele nível do vender também. Esse terceiro também. Quero saber. Mas só que quando eu subi o próximo degrau, o próximo nível, o próximo jogo... Qual é? Eu fiquei de novo com rejeição, depois de novo com medo de vender. Gente, e agora? E aí eu passei de novo, porque são outros... É o processo da vida. É o processo, evolução. Entendeu? Por exemplo, eu tinha medo de falar, e tenho, todavia, alguns medos do falar em público. Mas não medo de falar para o público. Sim. São coisas que estão entranhadas no contexto, ou do conteúdo, ou de quem vai estar assistindo. Sim. É uma necessidade que nós temos muitas das vezes para não confundir dessa aprovação, ou simplesmente entender que, cara, meu objetivo é tão grande, meu amor é tão grande para fazer essa entrega, que eu queria tanto que chegasse, e aí você cria uma ansiedade por conta disso. Mas o terceiro medo, na fase e no nível que eu estou, é uma das coisas que mais ainda me pega. O que é? É o medo do sucesso. Esse eu não tenho medo, não. Todos nós vamos ter, de alguma forma. Esses 3 medos não excluem ninguém. Uau! Mas o sucesso, mas a gente lidar em que sentido é? Aí agora eu quero entender o que sentido. O sucesso de você mantê-lo. O sucesso de lidar. O de mantê-lo é forte. Você subiu. Porque você subiu, não tem mal canto, só é descida depois. Agora você fala assim, nossa, eu quero dar autógrafo, quero falar, quero tirar foto, quero transformar 300 milhões de vidas, eu quero fazer não sei o quê, eu quero conquistar isso. Aí de repente chega um momento, você fala assim, não quero mais. Não dá para fazer isso. Não dá para voltar, agora já foi. Não é que não dá, vou explicar. Tá. É que, na verdade, é que essa é a causa, essa é a luta. Só que passou para o nível, é outro nível. E você tem que respeitar esses outros níveis. Muitas pessoas agora estão no nível do medo da rejeição, de simplesmente ser aceito para um relacionamento específico. Sim. Seja um trabalho, seja num relacionamento amoroso, não importa. Outros estão naquela primeira fase do dinheiro, mas do dinheiro de poder pagar alguma coisa para ela mesma, ou de conseguir comprar um bem, ou de conseguir realmente fazer uma viagem. Depois tem gente que está num outro nível, que não é mais o medo do vender, ou do dinheiro em si, de vender um serviço, ou de vender um produto, mas talvez de fazer uma consultoria, de vender um ticket mais alto. Por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer uma consultoria, que eu fui vender uma consultoria, custava R$400. Desculpa, perdão, R$2.000, é que passou para isso, R$2.000. Foi na época a gente chamava de webinário. Lembro bem do webinário. Sim, agora sim. Faz lives, mas era um webinário. O Bruno Gimenez fazia muito webinário. Meu querido amigo. O Bruninho, eu adoro também. Adoro. Sim. Sempre luz. Sempre espiritualidade. E aí naquele momento eu tinha que vender, mas eu não estava seguro. Eu tinha passado pela rejeição, mas vender, dava para sentir que eu não estava acreditando todavia no preço. R$2.000 para um cara que ganhava 34 mil por ano? Como assim? Bom, resumindo, fui fazer. Não fiz a venda.
e fiquei mal. Ali eu tinha certeza. Você não fez o Não, pitch. eu fiz a venda, fiz o pitch. Ah, fez o pitch, mas não fez a venda para as pessoas, entendi. Não vendi Porque, nada. no fundo, você não tinha ainda internalizado em você, sim. E adivinha o que acontece? Eu me senti frustrado, que tem uma coisa chamada síndrome do impostor. Ela gera uma coisa que é o seguinte, eu sou um impostor. Sim, eu não posso estar vendendo isso. Isso é forte, é. Falei, não, mas eu vou continuar. Me insistiram lá, tal. Falei, vou vender na semana seguinte. No meio eu falei, é o preço. Falei, vai ser por R$800. Agora eu vendo. R$800 eu vendo. Fui vender por R$800. Quanto eu vendi? 0. Ah, meu Deus do céu. E aí? Terceira vez. Vamos lá, sou brasileiro, como dizem, né? Brasileiro desiste nunca. Foi. Ofereci por R$400. E no meio do pitch, lembrando que o de 800 eu já fiz um preço menor, no meio do pitch dos 400 eu fiz por mais barato ainda, R$200. Uau! E nada de novo? Não vendi nada. Meu Deus. Então não era o preço. Terminou. Na hora que eu desliguei, eu chorava. Eu imagino. Chorar de soluçar. Eu imagino. Eu me senti mal. E eu comecei a verbalizar uma coisa que eu convido a ninguém a fazer isso. Eu comecei a verbalizar que todos tinham razão, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso. E comecei a verbalizar que eu era a pior coisa do mundo. Me recompus depois de um tempo. E eu estava numa conversa com uma pessoa. Depois disso eu aprendi e entendi. Onde ele contou uma história de um americano e que falava sobre uma conta bancária emocional. Desde aquele dia, tem até um podcast meu, é o primeiro podcast. No meu podcast, eu falo, os seus primeiros 15 milhões. É os seus primeiros, não os meus, os seus primeiros 15 milhões. Empoderado com aquela informação, eu fiz meu webinário, R$4.000 agora. Eu vendi. E detalhe, as pessoas, foram 4 vendas, mas as 4 pessoas que compraram, hoje no Brasil, são as maiores referências em seus mercados. Todo mundo sabe que são muito famosos. Dentro disso, eu entendi. Passei de 4.000 para 10.000, 15.000. Fiquei durante muito tempo a partir de R$25.000. Hoje é a partir de R$50.000. Entenderam? Entendeu? Yes! Entendeu? Mas o que precisou, além do processo? Eu entendi que enquanto você não acreditar que vale, não valerá. Porque nós emanamos uma energia. É verdade. Emanamos essa energia. Não estou falando que todo mundo tem que sair daí e falar, não, eu sinto que vale 100 mil. Deixa eu falar, eu tenho uma regrinha para isso. Se chama 10x, que é o seguinte, eu consegui vender 10 de 4.000, posso aumentar. Eu consigo vender 10 de 10.000, posso aumentar. Eu consigo vender 10 de 15.000, posso aumentar. Eu vendi mais de 10.000, 10 vezes 25.000, posso aumentar. Aí eu não podia falar, eu tinha 30.000, consegui 10 de 30.000. Chegou nos 50, eu falei, não posso cobrar 50. Por quê? Porque eu tinha só 8 que eu tinha vendido por 50. Eu tenho 2 que eu vendi por 100.000. E eu falei, caramba, não vai dar. Só que agora eu já tenho 11 de 50. Então eu posso falar que a partir de agora é de 50.000. É uma regrinha boba. Sim. Eu posso falar que mas ao mesmo tempo é pelo menos um passo. O que nessa conversa estamos dizendo? Se você quiser vender mais, melhor e para as pessoas certas, a primeira coisa que você tem que ter é um poder de leitura. Existem 3 perguntas básicas para descobrir quem é você. E olha que eu fiz muitas perguntas para chegar nas 3. Primeira pergunta. De verdade, o que você acredita? E no que você acredita que pode ser emprestado por os outros? Outros podem utilizar o que você acredita. Segunda pergunta. O que as pessoas compram de você? E eu não estou falando de produto só. Não. O que elas compram de fato? Terceira coisa. Qual o seu maior talento? Eu vou resumir o meu. No que eu acredito? Que a comunicação assertiva e ativa tem o poder de salvar vidas. Verdade. O que as pessoas compram de mim? Confiança, a que eu transmito e a que elas gostariam de sentir também. Qual o meu maior talento? É ler e extrair a informação das pessoas. Que lindo. Esses são meus processos. Demorou um montão para chegar neles. Essas perguntas, elas elaboradas com outras coisas.
Tecnicamente, precisamos aprender, desde apertar uma mão, aprender a se portar numa situação. Tem uma coisa que é muito legal as pessoas saberem. E me perguntam, Ricardo, falamos muito ou falamos pouco? Depende. Exato. Não é verdade. E Você olha- sente, eu sinto que a comunicação é uma dança. A gente percebe o outro. Por exemplo, Muito bem. quando eu estou com alguém que eu vejo que se abriu para mim, tem uma postura extrovertida, se eu vejo que a pessoa está mais quietinha, eu entro naquela sintonia, entro naquele ritmo, naquele balanço. Porque senão, porque a Andresa é alegre, gente, mas se eu chegando com uma pessoa que é muito quieta, com um Perfeito. empresário, eu vou assustá-lo. E minha intenção não é Perfeito, assustá-lo, perfeito. é fazer uma boa comunicação. Não é que eu vou deixar de ser Andresa, a minha alegria vai continuar. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. E é bom a gente explicar, porque às vezes a pessoa, mas eu vou deixar de ser eu. Não vai deixar de ser você. Não vai, não vai. No nosso primeiro encontro lá que a gente estava no restaurante, Sim, eu mal falei. verdade. Fiquei Você ficou mais quietinho, quieto. fiquei quieto. E vão ter outros momentos que eu vou falar pra caramba. Vai ter outros momentos que eu vou falar mais baixo, outros que eu vou exercer um pouco mais. Isso que você acabou de falar, eu tenho um animal que é meu animal de estimação interno. Que é como se, cara, se você pudesse ser um animal, qual animal você seria? Eu me identifico com um camaleão. Camaleão é massa, gostei. Ele voa, ele plana, É. ele se regenera, Aham. ele sabe nadar, ele anda no frio, no calor, ele come todo tipo de Flexível. coisa. Sim. Então, é só um exemplo. Mas por que eu estou te contando isso? Para a gente poder perceber isso que você trouxe. Eu fui uma vez, chegou é uma cantora muito famosa. E aí a gente chegou lá, então, Ricardo, precisava que você atendesse essa pessoa. Eu falei, claro. Ela falou assim, só tem um detalhe. Tem como você não ir do jeito que você vai vestido? E eu falei, tá bom, o que você prefere? Ela falou assim, não, é porque você é muito mais formal, tal, você usa paletó. Não, posso ir de camiseta, posso ir de camisa, posso ir de... Tá não tudo tem problema. certo. Tá bom, mas teria como ser uma coisa mais colorida, rosa, assim, tal. E eu falei, claro, sem problema nenhum. E muita gente me criticou por isso. Alguns amigos, na verdade, de conversa. Por que você mudou o jeito que você... Cara, você não tem que se mudar o seu jeito para agradar o outro. Eu falei, mas nunca mudei meu jeito. Eu só coloquei uma roupa. Sim, Entende? sim. Não é... Gente, o externo comunica, é de fato. Comunica. Ele comunica muito. Mas ele não me define. Sim. Não pode me definir. Exatamente. Não define quem você é. Não pode. E a gente tem que ver o objetivo. Qual é o seu objetivo? Era ajudar uma pessoa na comunicação. E fazendo desse jeito ajudaria. Você não vai perder sua Abriria a identidade. mente dela. Exatamente, tá tudo certo. Jesus andou, olha que interessante isso, com ladrões, bandidos, assassinos, sabe, ímpios, ceou com ele, comeu com eles, bebeu com eles. E aí, é meio como se Jesus tocasse, ei, conta direito aí. Falei, mas você não andou com eles? Olha o detalhe, Jesus, ele na verdade esteve com essas pessoas, mas foi para convidar essas pessoas a andar com ele. Então, às vezes, você que está me assistindo agora, Verdade. e nós que trabalhamos muito com pessoas, a gente vai ter que ir para alguns lugares Acontece comigo, para sim. convidar algumas pessoas a andar com a gente. Conosco. Isso já aconteceu comigo. De eu E de não eu o ir para alguns contrário. lugares, pessoas até deixarem de me seguir, mas daí é isso que você está falando. Muitas das vezes, você está ali exatamente como porta de transformação na vida daquela pessoa, porta de Deus, uma porta de bênçãos. Então, o preconceito, ele não deve existir. É. Você tem que ser luz aonde você for e você não tem que dizer fulano é isso, ciclano é aquilo. Então, quem vem com preconceito, realmente não vai receber a bênção. Vai ter a porta travada. Por quê? Porque nós não conhecemos aquele outro. É o que a pessoa mostra ali. E daí também, se você vier com preconceito, você está acreditando que a pessoa nunca pode se transformar? Ela não pode se modificar? Não, é só fazer uma pergunta quando acontece isso. A pergunta é, quem era a Andresa 10 anos atrás? Mudou alguma coisa? Perfeito, totalmente. Você mudou alguma coisa em 10 anos? Muito forte, E por que tanto o outro que não essa pode? pergunta, inclusive o Dave Leonardo estava fazendo uma live semana passada com o Joel J. E o Dave fez exatamente essa pergunta para o Joel, sobre os 10 anos atrás. E daí o Joel parou assim
Ele falou assim, olha, Joel, você pensava que você ia ser quem você é hoje há 10 anos atrás? O Joel ficou pensando, cara, eu não pensava. E daí eu fui fazer o mesmo raciocínio, e eu com 32, eu não pensava em cantar, eu não pensava em fazer programa de TV, eu não pensava em fazer livro. Eu era a tabeliã, eu tinha um cartório. Então, 10 anos... 10 anos. Então, é muito forte isso. Então, como que você vai dizer que o outro não pode transformar-se, não pode modificar-se? A gente sabe que vai ser alguma coisa, né? Sim. Não sabemos o quê, mas sabemos que vai ser alguma coisa. Sim. Dentro disso, nós vamos para algumas ações básicas, como, por exemplo, dentro de uma comunicação, ajustar a percepção do outro com o pertencimento e se importar com o outro. Trata-se de não deixar certos ruídos impedir a mensagem. Então nós temos que tirar esses ruídos da mensagem. Minha irmã, ela vai ficar brava comigo agora, mas ela teve uma vez que ela brigou com a minha mãe. E aí as duas me ligaram para contar suas versões. Minha mãe e minha irmã. Minha mãe. Filho, você deve estar sabendo, porque a sua irmã falou isso, porque fez isso, a mãe não sei o quê, e ela ficou brava, ela está irritada, e não sei o quê, mas você sabe que a mãe não tinha intenção, e foi. Minha irmã. Ah, agora você quer defender ela, né? Com certeza porque não sei o quê, ela não sei o quê, porque você também não estava aqui, você não sabe como que é. E começou. Em quem eu acredito? Que realmente foi agressiva na comunicação? Eu estou postando que seja minha irmã. Sim. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão certas, mas a comunicação dela está errada. É verdade. E acaba levando o pato, como a gente brinca. Pega essa chave. O segredo, quando a gente está nessa comunicação, é não deixar esses ruídos acontecerem. Palavras mágicas, por favor, é uma palavra mágica. Só que não. Eu vou explicar por quê. Eu chego e eu falo assim, sei lá, fala o nome aí de uma pessoa, qualquer nome. Geraldo, vamos falar Geraldo. Geraldo. Eu chego pro Geraldo e falo assim, ô Geraldo, traz um copo d'água para mim, por favor. De novo. Geraldo, traz um copo d'água para mim, por favor. Ué, usei a palavrinha mágica, mas a comunicação, olha como foi. Vou tirar o por favor. Geraldo, um copo d'água. Ô Geraldo, traz um copo d'água. Ué, não teve por favor. Não é o que você diz, mas o como você diz. Isso é forte a também. intenção. Palavras que geram ruído. Substitua o mas pelo e. O é. Exemplo. Andresa, muito legal tudo isso. Estou gostando muito do seu trabalho. Ele está indo muito bem. Mas eu vejo que esses dois erros poderia, na verdade, não fazer com que o céu seja o nosso limite, né? Veja a diferença agora. Andresa, muito legal esse trabalho, estou gostando muito do que você está fazendo e vejo que se consertar esses dois errinhos, o céu é o limite. Mudou, né? Totalmente. Uma bendita palavrinha. E de um tamanho que não consigo nem... Entendeu? É uma vogal. Como que pode fazer uma mudança dessa? Portanto, prestar atenção no como e no que você está dizendo faz todo o sentido. Se importar genuinamente com o outro gerará essa responsabilidade do que você está comunicando. Lembra que eu estava falando o seguinte, ó, devemos escutar mais ou falar menos ou escutar mais? Na verdade, são dois ouvidos. Aí todo mundo fala, mais para ouvir e menos falar. Mas veja que interessante. Um ouvido é para se ouvir. Se você tapar ele aqui assim, ó, você ouve a sua cavidade interna de ressonância. Verdade. Então você se ouve. Por isso muitos cantores, quando perdem o retorno, eles fazem isso. Sim. Julio Iglesias, então, Julio Iglesias é assim. Depois, nós temos o outro ouvido, para realmente ouvir e escutar o que está à volta. A boca é como se fosse o filtro do que você está pensando, se ouvindo, dizendo, com o que o ambiente está mandando ou pessoas falando, e aqui você resume ele com maestria. Então, na verdade, qual que é o erro? O erro não é falar muito. O erro tampouco é falar pouco. O erro é quando você fala muito só de você. O erro é quando você fala pouco, mas só fala de você. Você pode falar durante horas a fio. Se você estiver falando do outro, todos estarão te ouvindo, escutando. Você pode falar pouco, mas quando fala é agregador no outro,
pode ter certeza que será benéfico e todo mundo vai querer te ouvir mais. O porquê estão suportando eu, e principalmente você, e principalmente eu, falar o tempo todo aqui, é porque o que eu estou falando não é sobre mim. Verdade. É forte também. É necessário isso. Tudo que você fala, seja uma história sua, se não for agregadora no outro, não fará sentido. Ame o próximo como a ti mesmo. A comunicação é simples. É muito simples. Orai e vigiai. Ó, parece que ele adivinhou. Tá aqui. Viu? Uhum. O que nós temos que prestar atenção nessas colocações? Sim, o outro. Ame o outro como a ti mesmo. Se respeite, cuide de você, se importe. O que você não gostaria que fizesse com você, não faça com o outro. O que você gostaria que fizesse com você com amor e carinho, também possa transcender ou levar para lá. Com relação, orar e vigiar. Ore, mas se você não vigiar, querido, vai ter problema. Sim. Se você ora para o seu casamento ser próspero, mas você não vigia seu casamento, se você ora para os seus negócios darem certo, mas você não vigia os seus negócios, e assim por diante. Prestar atenção na interpretação do contexto. Contexto e a outra parte é alinhamento de expectativa. E nós levaremos para um outro patamar. Gente, o que foi isso? Você já deu seus vários likes, seus vários comentários, suas várias curtidas, você vai estar no YouTube, você vai estar aí na TV, você já está chamando toda a vizinhança, todo mundo. Ricardo, olha, eu não vou dizer que foi melhor, porque os dois foram incríveis, os dois episódios que você teve aqui. Esse ele foi diferente, ele veio com técnica, veio com coisas que as pessoas já vão poder sair daqui hoje praticando. Só que você vai ter que assistir de novo. Então, se você estiver na TV, você tem que correr quando é que vai lá para o YouTube. Inclusive, eu já quero entregar também o YouTube dele, Instagram, para você seguir também. Você está me conhecendo hoje, meu nome é Andresa Carício. Anota aí, Andresa com Z, Carício, C-A-R-I-C-I-O, e oficial. E o Ricardo é Ricardo Silva Voz. Vou repetir, anota aí. Ricardo Silva Voz. Tanto Instagram quanto YouTube. Você viu que é muito conteúdo, ele trabalha de forma muito assertiva, com muito conhecimento e experiência sobre a comunicação. E se você não o conhecia, já siga, porque olha, você viu que é muito conhecimento transformacional. E uma coisa que você falou, só para deixar com a mensagem, Oba. Viu que você falou seu nome? Precisam aprender a falar nome. Fala mais seu nome. A gente precisa aprender a falar o nome. Precisamos falar o nome. A gente tem medo, que é arrogante. Não é arrogante. Ué, você quer se apresentar? Sim. É muito interessante a gente fazer isso. Sim. As pessoas muito perguntam às vezes, como que eu poderia me dirigir àquela pessoa? Homem, mulher, preto ou negro? O que eu falo para esse ou para aquele? Na verdade, chamo pelo nome que você resolve todos os problemas. E uma coisa só porque a gente prometeu, mas eu vou fazer isso em 1 minuto. Sim. Que a gente prometeu. O ano passado, eu tive uma situação muito delicada. Eu fui para o hospital por conta do Covid e eu cheguei sem andar e sem falar. O primeiro dia, na hora que já chegaram, eu não me mexia, mas eu ouvia. Eu estava prestando atenção, só mexia meus olhos e só escutava, o restante eu não me mexia. E aí aconteceu que, naquele momento, eu tinha certeza que eu ia morrer. Mas absoluta, não existia outra coisa. E eu só pedi para Deus deixar minha voz voltar e me desse tempo para me despedir da minha família. E eu não sei o que aconteceu, mas eu fiquei tão calmo. Não sei se eram os remédios, o que é. Fiquei calmo. Dia seguinte, eu tive uma conversa com Deus. Tudo mudou. Eu passei todos os dias internado, sem andar, sem me mexer, sem me mover, tendo que dar banho em mim e não comendo, porque eu não conseguia. E sabe o que é interessante? Eu estava em paz. Estava tão em paz que tinha um relógio. Vamos lá, aprovação, 40 dias no deserto. Botaram um relógio, só que o relógio ficava de frente à minha cama, ao meu leito. Não é ninguém, entendeu? Só para eu ver o tempo passar, né? Olha que loucura. E lá tinha um barulhinho. Quando você está com essa saturação abaixo de 90, ela fica pitando. E não para. Então eram 8 pessoas, muitas pessoas que passaram por lá faleceram.
Foi muito triste, era um momento muito doloroso. E eu conversei com muitas pessoas. Eu comecei a melhorar, eu já conseguia me mover, minha saturação aumentou. Foi quando eu recebi uma carta da minha esposa e das minhas filhas 2 desenhos. Eu me emocionei tanto que a minha saturação, bum, despencou na hora. E chamaram e falaram, vamos colocar ele para entubá-lo. Eu pedi para que ficassem calmos, que eu ia me recuperar. Respirei fundo e entendi. Naquele dia eu percebi uma coisa muito incrível. Isso a gente tem que aprender. E eu falei para todo mundo que estava lá. Uau. Agora, nossa família, as pessoas que amamos, nosso trabalho, nossos clientes, tudo que tem agora, não precisa da gente. Mas nós precisamos de nós. Então esqueça a sua família, esqueça seus filhos, esqueça o trabalho, tudo por enquanto agora foque 100% em você. 9h40 da noite, todo mundo teve uma melhora de pelo menos 50% nos seus resultados. Naquele dia eu percebi que vão ter momentos que você tem que cuidar só de você. Você vai ter que olhar só para você, para poder desfrutar com os seus. E o dia que eu recebi alta, eu falei, uau, estou recebendo alta. Que lindo. Mas eu falei para o médico, mas eu não vou embora não. Eu só vou sair daqui se eu puder andar e com a minha mochila. Eu não saí de cadeira de rodas, eu saí andando. E isso eu quero mostrar. Eu fico me segurando porque vem um monte de emoções, vem um monte de cenas, então tem que me segurar nessa hora. O que eu estou falando é que por mais que você esteja na luta, a gente precisa ter mais fé. Verdade. Falamos de fé, falamos de estar com Deus, falamos de estar com alguma energia maior, mas não nos portamos como tal, porque nos colocamos e nos fiamos nesse momento como se não tivesse nada. Você tem. Eu me portei como tal e estava disposto ao desafio, e por mais que a minha vontade era de ir embora do hospital, eu sabia que eu tinha que me comprometer a sair de lá pronto para ir embora, para não voltar. Eu saía andando, eu não falava, eu não andava. E eu pensei que eu não ia mais, que a minha voz não seria mais a mesma. Eu pensei que o meu raciocínio não seria mais o mesmo. E eu estou aqui agora. Se portem como tal. Tem que se portar. E se acreditar em alguma coisa maior e acreditar em você, tem que transcender. Deus fez várias coisas mostrando a relação de fé. Levanta-te. Se você crê, creio. Levanta-te e anda-te. Obrigado pelo milagre. Não, foi sua fé que te salvou. Ele tem tanta passagem que mostra que era fé. E fé é algo que tem que transcender. Está dentro da sua causa, do seu porquê. Tem que transcender seus medos, tem que transcender seu ego. Se porte como tal. Essa é a minha mensagem para todos vocês. Se portem como tal. E assuma tudo. E vai lá e toma, pega o que é seu e aceite esse mandato. Deixe aceite. Esse cálice transbordar. Faça o que tem que fazer. Com amor, com honestidade, com compaixão, com técnicas, com tudo que for necessário. Mas sempre pensando, eu tenho essa ferramenta. Meu propósito sangra, mas eu sei pelo que eu estou lutando e por que e sei qual é a minha causa. E vai firme. E não aceite sair arrastado. Aceite sair andando de cabeça erguida. Eita, se portem como tal. Poderoso. Meu Deus. Obrigado, obrigado, gente. Emocionadíssima. Obrigado. Eu estou me segurando um monte. Ainda bem que você honrou com sua palavra e contou, porque, meu Deus, aquebrantou o meu coração e de todo mundo que está assistindo. E está trazendo aí muita ressurreição, muita vida, porque são os nossos testemunhos. Eu creio que nós precisamos testemunhar mesmo. E você que está aqui, sempre que você tiver algo que foi transformacional na sua vida, dê o seu testemunho, porque é isso que vai mostrar para os outros que é possível. Porque senão as pessoas pensam que é o fim, quando na verdade é só um momento. E eu fiquei em paz, tá? Juro para você. Os médicos, os enfermeiros falaram assim, por que você está tão bem?
Porque o meu estado de alegria ascendeu. Sim. Eu entendi pela primeira vez Jesus, sabia? Pela primeira vez eu entendi Jesus. E pela primeira vez na minha vida, ó, tô todo arrepiado. Sim, sim. Pela primeira vez na minha vida, eu entendi o que é fé. Fé não é ficar duvidando não, gente. Fé não é ficar tipo, será que vai? Fé é falar, o que precisa ser feito? Isso. Tá bom, o restante agora, eu vou fazer minha parte. O restante está na fé, está no confiar. E vou viver esse momento de pena, de sacrifício ainda com um estado de alegria. Posso não estar no meu momento de felicidade, mas o meu estado será de alegria. Respira agora. Toma posse dessa bênção. Uau. Toma posse desse poder. Toma posse dessa vitória, porque realmente foi transformacional. Eu que agradeço. Obrigado. Tem nem como agradecer você vindo 2 vezes aqui. Obrigado. Jesus te honre e te abençoe. Amém. Que faça você cada vez chegar mais alto para que mais pessoas possam declarar vitória na sua comunicação, na sua expressão e para que mais pessoas possam viver essa vida abundante que Deus nos entregou. Amém. A vontade de Deus nunca irá te levar onde a graça dele não irá te proteger. Amém. Temos que continuar. Quase virou um culto, por favor, gente. Não. Mas é que é um coração aberto e eu não tenho como não agradecer e não ter essa conexão divina que eu tenho com Deus para poder... Eu sou portas abertas aqui. Abarcar tudo isso. Amém. Tem até os livros aqui, você não tem espiritualidade todo santo dia. Tem que ter. O pequeno livro para realizar grandes sonhos e o todo santo dia. Você não tem, só ir lá no link da bio do Instagram, Andresa Carice Oficial, que você já consegue e depois pegar. Conte qual dos 3 vocês escolheram. Eu acredito que a maioria vai escolher... Que você acha? Uma porcentagem vai escolher esse, vai ser assim, número 1, top 1, todo dia. 2, o espiritualidade. Sim. E o terceiro, os pequenos... Já está até na ordem. Está na ordem, é isso, vai ser isso. Depois vamos ver, depois a gente vê os dados. Depois conta, tá bom. Beijo. Beijo, gente.